Então, eu queria agradecer o convite. Eu acho que tudo que diz respeito à população de rua me interessa muito, porque a população em situação de rua, ela mudou praticamente a minha forma de atender, a minha forma de estar com o usuário, a minha forma de pensar e repensar a minha atuação enquanto psicóloga. Quando você fala dessa preocupação em relação à população de rua, é uma preocupação nossa, né? Nossa, que eu falo, nós que militamos em prol dessa população, porque a gente sabe que é uma população que sempre foi invisibilizada, que aqui no estado de Goiás, a única vez que ela teve visibilidade foi quando ela se tornou, de alguma forma, foco de notícias a nível nacional, né, que foi no ano de 2011, 2012, até 2013, na época dos assassinos, né, constantes que estavam tendo, das mortes constantes que estavam tendo com essa população. Eu vou estar falando aqui de 3 lugares, certo? Eu vou estar falando do meu lugar enquanto psicóloga que atendeu essa população e que atende até hoje, no CAPS. Eu vou estar falando enquanto militante dos direitos humanos, e eu vou estar falando também enquanto uma profissional que atuou, né, na coordenação da equidade, praticamente eu e o pequeno grupo, nós conseguimos fazer com que a coordenação da equidade no Estado da Saúde existisse, e coordenei lá por um período de 2 anos e pouco, né? Então, eu vou estar falando desses 3 lugares para vocês entenderem as observações, as questões que eu vou trazendo aqui. E eu estou atualmente, né, agora que eu aposentei num dos trabalhos, resolvi retomar também, aprofundar um pouco mais meus estudos em relação a essa população, e estou fazendo uma dissertação pela Universidade Federal, na psicologia, sobre a violência com a população em situação de rua e a clínica ampliada nesse atendimento. Então, eu vou estar trazendo informações entremeadas, você pode me interromper a hora que você quiser, para me esclarecer um ponto ou para me falar algo mais que você acha interessante. Veja bem, assim, em 2010 teve um verdadeiro alarme midiático em relação ao crack, no Brasil inteiro, né? Que a gente chamou de epidemia do crack. E nessa ocasião, o Ministério da Saúde pega o modelo do consultório de rua do professor Antônio Neri, professor lá da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, na ocasião, que tinha, de alguma forma, elaborado uma forma nova de cuidar da população de rua, que era ir ao espaço onde eles estavam. E nesse ir ao espaço onde eles estavam, surge a ideia do consultório de rua, trazendo, lógico, umas nuances assim da experiência que ele teve em Portugal também, e que ele teve lá na França também, com o Olivenstein. Bom, o que aconteceu? O Ministério da Saúde, vendo que essa iniciativa do consultório de rua era uma iniciativa muito boa, principalmente para atuar com a saúde mental e com a questão da dependência de álcool e outras drogas, soltou editais no Brasil inteiro incentivando que os municípios fizessem projetos para abrir, então, serviços de consultório de rua. Na ocasião, eu chamava consultório de rua. Nós fizemos aqui em Goiânia, eu, mais 2 amigas minhas, psicólogas também, que é a Rosemary e uma psicóloga, Elisete, que hoje está na coordenação de saúde mental, fizemos o projeto e enviamos para o Ministério da Saúde e fomos contemplados aqui no município com o projeto, com financiamento de 1 ano para a gente abrir esse consultório de rua. Na ocasião, o que a gente mais via era o pessoal falando que Goiânia estava se tornando uma segunda São Paulo em relação à Cracolândia, que a população em situação de rua eram todas pessoas que faziam muito uso de crack e que nós teríamos em breve várias Cracolândias na cidade. E aí aquela ideia assim, meio demoníaca do crack, né, na ocasião, eu acho bom esse conceito do Antônio Neri, né, de falar a demonização do crack, fez com que houvesse verdadeira higienização nas ruas. Né? Eles queriam o tempo inteiro tirar a população de rua para que as pessoas de bens pudessem andar mais confortáveis, sem ver, né, como diz nosso querido
do Bauman, né, sem ver ali os dejetos humanos que eram, na verdade, produto deles mesmos, né, do nosso próprio sistema capitalista. Então, nessa questão toda, nós, nesse cenário todo, a gente, então, abriu aqui o consultório de rua, em Goiânia. E aí o consultório de rua surgiu dentro da saúde mental, numa perspectiva de estar trazendo para a rua um encontro com esses usuários de uma forma diferenciada. Esses usuários que não conseguiam, como você falou agorinha, que não conseguiam ir ou serem atendidos em unidades de saúde, em hospitais, ou mesmo ter acesso às questões sociais que também fazem parte são determinantes da saúde também, o consultório de rua deveria fazer essa ponte. E nós, o projeto, eu coordenei ele durante 2 anos, no 2010, que foi o ano de implantação, e 2011. Nesse período, a gente trouxe completamente as ideias do Antônio Neri para cá, né? Inclusive ele vinha para cá, a gente discutia, a gente conversava, a gente trazia ele para discutir com a sociedade, mas nessa perspectiva de dar visibilidade à população de rua, de tirar esse estigma de que toda pessoa que estava em situação de rua era um usuário de drogas, de cuidar dessa população dentro da perspectiva do SUS, com integralidade, que ele pudesse ter acesso à assistência social, que pudesse ter acesso a todas as unidades de saúde que ele necessitasse, que tivesse acesso também a uma forma de deixar de ser um cidadão. Aliás, nunca foi cidadão, né? Não, nunca foi considerado. Deixar de ser uma pessoa à margem e se tornar um cidadão. E aí a nossa perspectiva do consultório de rua era completamente uma perspectiva de uma clínica política. Em que sentido? A gente levava até eles, a gente fazia abordagem. Eu não gosto desse termo abordagem, que é muito policialesco, né? Mas na ocasião a gente usava, já criticava. A gente ia ao encontro deles numa perspectiva assim completamente livre de qualquer tipo de preconceito, no sentido de colocar esses conceitos nossos, né, bem escondidinhos, só para nós mesmos, para que a gente pudesse verdadeiramente encontrá-los numa relação de alteridade. E nessa relação de alteridade, a gente tentava, então, atendê-los na sua integralidade. Em que sentido? No sentido de que, se a gente percebia que essa pessoa em situação de rua estava precisando, na verdade, era de uma aproximação com a família, a gente ia até a família, a gente ligava, a gente tentava, de alguma forma, trazer esse vínculo familiar, restaurar esse vínculo familiar. Se a gente percebesse que era só um curativo, se fazia o curativo. Se fosse um curativo simples, fazia o curativo simples na própria rua. Né? Nós tínhamos médico, enfermeiro, enfermeiras, assistente social, psicólogos, redutores de dano, que eram, na verdade, pessoas dentro da perspectiva da educação popular, que você tanto fala, né? E que na verdade, toda a nossa essência também no consultório de rua, né? Uma essência freiriana, no sentido de que se essa pessoa, o redutor de dano, fosse uma pessoa que tivesse essa vivência da rua, o saber que eles trariam para a gente ajudaria a gente a entender o saber da rua e abriria o campo, abriria as possibilidades para que na rua, junto com esses redutores de danos, a gente pudesse também entender a voz da rua, dar espaço para a voz da rua e, ao aproximar, ao conseguir esse vínculo, a gente tivesse condição de cuidar dessa população. E assim a gente fez, foi um projeto de 1 ano, onde a gente fez uma clínica política maravilhosa, porque para a gente conseguir a integralidade de atenção, a gente precisava acessar o Ministério Público, acessar a própria polícia, que em várias situações também matavam, em várias situações também, e faz até hoje, infelizmente, agrediam fisicamente, verbalmente, tiravam, na verdade, todos os direitos como se eles não fossem pessoas, mas fossem dejetos, né, humanos, que é outro termo do Bauman que a gente tem que ficar atento, porque é isso que a gente, de alguma forma, contribui para que eles sejam, né? E nessa perspectiva, a gente fazia, então, uma mediação com tudo que era necessário politicamente para que eles pudessem ter o espaço deles.
E para ter esse espaço, eles pudessem ser atendidos de forma digna e de forma que realmente tratasse eles tanto fisicamente como mentalmente. E aí a gente conseguiu, assim, eu acho que foi um avanço muito grande durante esse ano, mobilizar, agenciar todas as instituições que trabalhavam com a rua, o que deu força para todo mundo, deu força para a história de rua, deu força para a pastoral, deu força para a academia, deu força para o próprio Ministério Público e principalmente, que era o que a gente queria, deu força para a rua. E a gente uniu, né, todas essas instituições em prol da rua. Aí teve fases maravilhosas, né? Fase de trazer o Eduardo, que vocês devem conhecer, o Eduardo Matos, que veio com a ideia, após na ocasião, a companheira dele ir para um evento no Rio Grande do Sul e ter presenciado lá o movimento da população de rua a nível nacional, essa companheira vem e traz a ideia e ele abraça essa ideia e vai procurar, na ocasião eu já não estava no consultório de rua, estava como coordenadora da equidade, e ele traz a ideia da gente fundar aqui, né, o movimento, e aí ele queria ajuda dessas instituições, da saúde, onde eu estava na ocasião como coordenadora, da coordenação da equidade, do Ministério Público, a gente teve a ajuda da promotora lá maravilhosa, Melissa, e das outras instituições, né, do Eduardo Mota, que na ocasião ele era do Centro de Referência, né, de Direitos Humanos, que até ajudou a gente muito na questão de refrear os assassinatos também, né, ajudando na divulgação, na denúncia que todo mundo fazia, principalmente com história de rua, em relação ao que estava acontecendo com a rua. Por que eu estou trazendo a história, né? Porque é importante a gente saber que, para pensar em atender a população em situação de rua, numa perspectiva que seja integral, e atuar principalmente na saúde mental dessa população, a gente não pode pensar simplesmente de atender no CAPS, e os CAPS têm muita dificuldade de atender, né? Eu enfrento, por exemplo, lá no CAPS, às vezes, metade da equipe que não quer que atenda essa povo de rua. Porque, ele só vem aqui para tomar banho, só para comer, aquela velha história, né? Falei, pois ele vai comer e ele vai tomar banho. Ainda bem que eu tenho umas colegas também que ajudam eu nessa teimosia, né? Porque nesse espaço de comer e tomar banho, a gente vai fazendo vínculo. E ele vai sentindo vontade de estar aqui. E aí, dentro dessa perspectiva, eu não consigo pensar na atuação da rua se não for uma atuação que envolva todas as entidades que, de alguma forma, têm que trabalhar com a rua. E a saúde mental, hoje, a gente percebe mais, não é uma questão só da rua, é uma questão da própria população no geral, a saúde mental está cada vez mais fragilizada. Né? Então, a gente tem na rua também pessoas, usuários de álcool e outras drogas, que fazem uso abusivo e prejudicial. A gente tem pessoas que fazem uso do álcool e outras drogas, mas numa perspectiva só de aguentar estar naquela situação. Né? A gente tem também pessoas que têm outros sofrimentos mentais, que não é só o uso abusivo de álcool e outras drogas, é sofrimentos mentais decorrentes de conflitos familiares, decorrentes de desemprego, decorrente de amores, decorrente de outras patologias mesmo também, né, igual a esquizofrenia ou depressões com surtos psicóticos. E a gente só vai conseguir cuidar verdadeiramente dessa população se a gente conseguir atuar como um agenciador e articulador de todos que estão, de alguma forma, dispostos a estarem ali numa integralidade de cuidados, né? A rua, ela não quer só comida, né? A rua, ela quer dignidade, ela quer emprego, ela quer reconhecimento, ela quer também aceitação enquanto pessoas, são seres vivos, né? Que precisam ser considerados como cidadãos, seus direitos, né? Que não podem justificar o aparato policial de cerceamento e de violência só porque muitas vezes estão sem documentos, ou porque estão naquela condição de muita miserabilidade e estão fazendo uso de drogas. Ou porque não dizer que cometem, sim, às vezes, pequenos delitos ou grandes delitos, mas é o que sobra nesse mercado que não dá espaço para eles também.
Então, a gente precisa, assim, pensar nesses cuidados além do físico, né? De cuidar o físico ou o mental, mas no cuidado integral, né? Pensando, tá, o que é ter saúde? Vamos pensar nos determinantes de saúde, ter emprego, é ter comida adequada, é ter moradia, é ter saneamento, é poder participar da política, é poder, de alguma forma, ficar livre de preconceitos, principalmente preconceito nas unidades que chega e não quer atender, porque está fedendo, porque está sujo, porque ele vai, aqui não vai seguir o tratamento. Então, são questões assim que eu penso que nós, enquanto profissionais, devemos, de alguma forma, ficar atentos quando a gente pensa nos cuidados da pessoa em situação de rua. E como você falou no início, achei bem interessante, vão morrer muitos, né, por conta da pandemia, não só a população de rua, mas de uma forma geral já estão morrendo, né? Só que a morte deles vai ser uma morte invisível. Vai ser uma morte que não vai ser contabilizada, porque muitos vão morrer sem nem chegar à unidade de saúde, muitos vão morrer sem nem saber, né, que foi em decorrência disto, e muitos vão morrer pela negligência do Estado mesmo, né? Uma negligência que a gente está vendo aí de uma necropolítica que mata aqueles que são, de alguma forma, considerados perigosos, né? Que legitima abordagens policiais e que legitima, às vezes, algumas atitudes até da própria sociedade de amarrar em poste, de bater, né? Só porque acham que esses meios vai justificar o fim, né, de alguma forma bem refletido. Se a gente for pegar Benjamin, quando ele vai falar sobre a violência, o Benjamin fala sobre essa questão de como o direito, de alguma forma, se torna conivente com esses tipos de ações. E é nessa luta que nós, né, que eu, enquanto movimento Coletivo Liberdade, que eu participo, enquanto profissional de saúde, eu fico assim refletindo muito quando eu te falei que mudou cuidar da população de rua, que é um direito deles enquanto saúde, né? Não estou fazendo nenhum favor para eles, né? Eu sou servidora pública e é um direito deles também serem atendidos por servidor público. Mas eu falo que mudou a minha questão profissional porque, de alguma forma, eu vi que não adiantava só a gente ficar ali fazendo curativos, ou encaminhando para o hospital quando a coisa era mais grave, ou encaminhando para a SEMAS. Era preciso essas ações, essa clínica política, para poder, de alguma forma, dar visibilidade para eles, tornar eles mais organizados, passar para eles os direitos deles também, pressionar, denunciar, né, esses atos de violência e, de alguma forma, cuidar da saúde mental dele nesses aspectos todos que eu te falei. E, como diz o Yamamoto, que é lá do Rio Grande do Norte, um professor universitário, escritor, e tem vários livros, tem vários artigos sobre a população de rua, ele fala assim, o que é mais importante? Você ajudar o indivíduo no seu sofrimento, ou você trabalhar o externo que o está adoecendo? E aí eu vi que só uma psicologia revolucionária, como o Barô traz também, né, poderia mudar isso, porque não basta a gente ser um psicólogo para atuar só com o sujeito. Eu falo psicólogo porque eu sou psicóloga, mas eu falo que qualquer um que esteja nessa atuação de cuidado com o ser humano. Não basta a gente pensar só nas necessidades básicas, a gente precisa, de alguma forma, trabalhar o entorno que está adoecendo esse sujeito. E é isso, né, que a gente tem tentado. Agora, se você quiser fazer alguma pergunta, ou se você quiser que eu continue falando, ou algum Pode aspecto que você quer que eu continuar. esclareça. Não, acho que tá tudo muito claro. Eu preciso falar, eu me senti muito tocada quando a senhora falou que a rua não quer só comida, né? Porque a gente precisa entender que a gente não tá fazendo favor, né? E que o mais importante é que nós demos voz, voz não, voz eles já têm, né? Que nós escutemos o que eles têm para falar, porque ninguém melhor que a população em situação de rua para dizer o que a população em situação de rua precisa. Mas no mais, pode continuar, tá muito boa a conversa. E só frisando assim, que eu acho que o grande ganho que a gente teve de 2010 até hoje foi no sentido de que
conseguiu-se fazer o movimento da população de rua aqui em Goiânia, com todas as dificuldades que eles têm. Que a gente tem que entender que é uma população que não tem casa, que não tem emprego, que não tem a disponibilidade de tempo, às vezes, que a gente teria para tal movimento, para tal militância, né? E, às vezes, as pessoas querem que o movimento da população em situação de rua seja um movimento como um movimento LGBT, como um movimento contra feminista, né? Gente, é um movimento de pessoas que às vezes não tem força nem para falar porque está passando fome, ou porque está pensando que tem que fazer uma correria para conseguir a droga, porque senão vai ficar muito mal. Então, assim, a singularidade e, lógico, que a realidade do movimento da população em situação de rua é uma realidade muito mais complexa do que todos os movimentos que existem até então. Daí a gente empoderá-los, daí a gente dar espaço, daí a gente entender quando marcam não vão, quando precisam lutar, mas no momento, às vezes, estão mais quietos, mais apáticos, porque é esse o movimento da rua, é um movimento que reflete toda a... Achei bom você falar que eles têm voz, que a gente precisa escutar essa voz. É um movimento que pode, sim, abrir espaço para a gente escutar essas vozes, né? Eu queria agradecer muito. Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre a atuação atual no CAPES, alguma coisa assim? Sim. Assim, o que acontece? Quando eu falo que os CAPs não estão preparados para recebê-los, como não estão preparadas as unidades de saúde, como não estão preparados o próprio Ministério Público, você vê, a gente teve que fazer uma revolução no Ministério Público, quando a gente fez um seminário lá. Na ocasião, eu coordenava a equidade, então a gente fez um seminário, movimento, a coordenação da equidade e o Ministério Público. E eles não queriam deixar o pessoal entrar com cachorro. Então, assim, foi um movimento que se fez na época para a gente conseguir que deixasse entrar. Na Universidade Federal, que sempre foi parceira nossa, desde quando a gente fundou o consultório de rua, e hoje que é consultório o consultório na rua continua dentro dessa perspectiva de trabalhar o ser humano, tal, mas perdeu de alguma forma essa clínica política. Porque após se tornar instituição, após se tornar serviço de uma instituição, eles têm que responder, às vezes, às chefias, tal, então fica cerceada aquela liberdade que nós tivemos no consultório de UA, de ir direto no secretário, de ir direto no Ministério Público, de ir diretamente, pegar o usuário e levar lá no centro de referência para eles denunciarem um tipo de violência, eles perdem, porque agora tudo tem que ser subordinado a uma gestão, né? Mas, assim, tem parceiros ali maravilhosos que sentem muita falta dessa clínica política, que gostariam de estar atuando com mais força dentro dessa clínica política, e que eu acho que algum dia vai conseguir. Que temos ali meio revolucionário que eu acredito que eles conseguem. Então, assim, no CAPES, voltando à sua pergunta, o que eu queria dizer é o seguinte, que aonde tem pessoas que trazem os seus conceitos em detrimento a focar o ser humano, a gente vai ter dificuldade na atenção à população em situação de rua. Então, assim, eu falo que a minha revolução hoje é dentro do próprio serviço e na minha militância no Coletivo Liberdade. No sentido, assim, da ponta mesmo, né? Já não estou em cargo nenhuma de gestão, mas o meu foco, o meu projeto, enquanto profissional, e se tornou também um projeto de vida, ainda é o usuário. O usuário que eu falo, o usuário do SUS, né? A população em situação de rua sempre esteve em primeiro lugar, né? Tanto é que quando eu realmente pude voltar para a academia no mestrado, não, é a população em situação de rua que eu quero dar espaço aqui na academia também. Então, o CAPS é isso, a gente tem pessoas ali que estão abertas para esse atendimento, mas tem muito preconceito ainda. O estigma que carrega essas pessoas, ela perpassa a instituição, né? Porque
esse ser humano que está ali a serviço é um ser humano que vem realmente impregnado de alguns conceitos que a gente fica o tempo inteiro lutando para que haja uma revisão desses conceitos, que na verdade são preconceitos mesmo, né? Preconceitos que marcam, né? Que aumentam o estigma, que dificulta, na verdade, esse usuário se vincular. As pessoas não entendem que não dá para eles irem ali frequentar um grupinho, tal ou grupo tal. Por quê? Porque muitas vezes eles querem comer, muitas vezes eles passam a noite inteira acordados, porque eles têm que ficar acordados, senão a polícia passa ali massacrando, quando não é a polícia, é o traficante que está devendo, ou é os próprios pares que estão em brigas, fica a noite acordado. Aí no outro dia vai para o CAPS, vai ficar bonitinho frequentando os grupos, né? Então, são pessoas que tem dia que dá conta de ir, tem dia que não dá conta de ir. Então, assim, é uma realidade diferente, nossos serviços precisam acordar para isso, a clínica política precisa ser continuada, que é a clínica de conscientizar a sociedade, conscientizar esses trabalhadores, conscientizar os poderes públicos de que é uma população que está realmente em extrema vulnerabilidade, pauperização extrema, né? E marcada, né? Quando a gente fala de estigma, quando eu lembro muito daquele livro Preconceito, Kroschek, não sei se você já leu, que ele traz muito essa questão de como que o estigma realmente afasta as pessoas dos próprios direitos também. E eu acho muito importante sempre ter o movimento da população de rua. A gente é, de alguma forma, apoiador desse movimento, e com todas as fragilidades que ele tem, que é a fragilidade da própria rua, mas que precisa ser fortalecido, e que quem pode fortalecê-lo somos nós, que lutamos por isso, né? E a educação popular, lá na Equidade, quando a gente foi fazer os comitês do negro, da população, da saúde do negro, da saúde do cigano, do indígena, da população de rua, o cerne era todinha educação popular, porque eu só consigo entender que a gente vai realmente ter diálogo, alcançá-los, se a gente abrir espaço para a sabedoria deles, os saberes deles, né? Os saberes, na verdade, né? Nem a sabedoria. Os saberes no sentido que os saberes deles que vão ensinar a gente como cuidar deles, no sentido de que a gente vai escutar a voz deles, como você diz, e ao escutar a voz deles, a gente vai conseguir realmente atendê-los na perspectiva e nas demandas deles, e não na nossa demanda. Vamos arrumar um emprego, vamos pôr uma casinha aqui, vamos fazer isso. Aí, a hora que ele não consegue ficar no emprego, não consegue ficar na casa que conseguiu e vende, vai para a rua de novo, a gente não entende por quê. Porque a gente não escutou, não viu a real demanda desse sujeito. Né? E quando a gente julga a saúde mental dele no sentido de trazer mais estigma, que é no sentido de a rua, de alguma forma, ser para eles um espaço de liberdade, mas é para eles também um espaço de adoecimento, e que às vezes esse adoecimento não vem na rua, mas é motivo deles estarem na rua. Então, se a gente não considerar todos esses aspectos, a gente não vai alcançar, não vai ter relação de alteridade, não vai ter cuidados em saúde mental. É muito complexo, e a gente, enquanto profissional que quer atuar nessa área, a gente tem que ficar atenta a todas essas questões que eu trouxe aqui, né? Assim, de uma forma muito superficial, né? Mas era essa mensagem que eu queria passar.